quarta-feira, 1º de novembro de 2017, Parque Dom Carlos, em Caldas da Rainha, Portugal. Feriado nacional em Portugal, dia de Todos os Santos. Aqui também tem finados amanhã, mas o feriado em Portugal, ao contrário do Brasil, é hoje, dia 1º de novembro. Veja só a beleza aqui da natureza. Como os portugueses valorizam a cultura, as áreas verdes, a educação, a segurança. Portugal era um país socialmente muito atrasado. Viveu cerca de 40 anos de ditadura. Com Salazar, um velhinho que teve um derrame, bateu a cabeça, teve um derrame e foi substituído por Marcelo Caetano, que também era ditador. Tinha um sistema de polícia altamente repressiva. Quando duas pessoas conversavam em público, sempre havia alguém para ouvir, para escutar, e a PIDE, que era a polícia política, entrava em ação. As pessoas eram interrogadas, ou até presas, torturadas, mortas. Então Portugal sofreu muito, até há pouco tempo. De 1974 para cá, houve muitas mudanças. Portugal deixou de ser aquele país onde mais de duas pessoas comiam uma sardinha, uma simples sardinha. Hoje não se vê mendicância, pelo menos em Caldas da Rainha não tem. Pobreza extrema não tem, até a gente encontra algumas casas simples, mas o salário mínimo aqui, vamos dizer, em torno de 600 euros, as pessoas podem viver razoavelmente bem. É claro que há pessoas que se queixam, que aposentadoria, que se fala reforma, houve muitos cortes. A exemplo do Brasil, o neoliberalismo também avançou por aqui. Houve privatizações, mexeram nas reformas, nas aposentadorias. No Brasil estão fazendo uma reforma, entre aspas, da Previdência. Na verdade estão acabando com a Previdência. Estava conversando outro dia com uma brasileira aqui, mas eles podem fazer isso? Não, eles não podem, mas eles fazem, porque tomaram poder para fazer isso, para roubar. Tiraram uma presidente honesta, sem crime de responsabilidade, através da manipulação da mídia. A Rede Globo é a mãe do golpe. A exemplo do que fizeram com Jango Goulart em 64, a exemplo do que fizeram com Getúlio Vargas, que se suicidou em 1954. A elite brasileira quer manter os escravos. Isso vem desde o tempo da colônia. A senzala e a casa grande. A casa grande é a elite. As senzalas são os trabalhadores, e as pessoas manipuladas intitulam de esquerdopatas aqueles que defendem ideias progressistas. Eu disse em vídeos anteriores que quando a Dilma Rousseff foi impeachmentada, foi saída do governo, foi tirada do governo ano passado, um pouco mais de um ano, as pessoas bateram panelas, soltaram rojões, foguetes, aplaudiram, como se estivesse ali acabando com a corrupção. Que bom que se fosse, mas na verdade ali estavam instalando a corrupção, porque entraram os ladrões, entrou uma quadrilha encabeçada por Michel Temer. Minha grande esperança é que em 1º de janeiro de 2019, quando tomar posse, se tudo correr bem, se houver uma eleição, porque querem acabar até com a eleição no Brasil. Havendo uma eleição, como estão tentando impedir a candidatura do Lula, que está disparado nas pesquisas, possivelmente vamos ter um terceiro Fernando como presidente da República, Fernando Haddad. É um jovem, tem formação em Direito, em Ciências Políticas, foi prefeito de São Paulo, foi ministro da Educação. É um rapaz jovem, preparado, bonito e tem credibilidade. No caso do Lula, há uma divisão, porque está sendo constantemente satanizado pela mídia, perseguido por Sérgio Moro. Então o Brasil está dividido entre aqueles que são a favor e aqueles que são contra. Então, possivelmente, talvez, Fernando Haddad seja a melhor alternativa para ser presidente da República. 1º de janeiro de 2019, tenho esperança que seja preso, trancafiado numa cela, esse Michel Temer, grande ladrão do país, seja preso, todos os seus bens sejam confiscados,
para que ele pague pelo menos por um pouco dos seus crimes, porque o que ele tem feito contra o Brasil, quer ele pessoa física como ladrão, como se comprovou pelas malas, como que tem feito contra o país, que é vender nossa reserva de petróleo a preço de banana para os gringos, acabar com as leis trabalhistas, agora quer acabar, e tudo indica que vai conseguir, a reforma da Previdência. Nós vimos aquele deputado do Mato Grosso do Sul, Marum, dançando a dança cantando uma música do Benito de Paula. Tudo está em seu lugar, graças a Deus, porque tinha ganho dinheiro para salvar a pele desse salafrário corrupto do Michel Temer. Aí o cantor Benito de Paula, o compositor, protestou que não autorizava esse imbecil desse Marum fazer isso, dançar a sua música, como ele fez no Congresso, né, para festejar a vitória, salvar a pele do Michel Temer a troco de dinheiro que deram para esses deputados salafrários. Então é isso, nós estamos aqui no Parque Dom Carlos, um feriado em Portugal, feriado de Todos os Santos. Aqui a natureza é maravilhosa e a gente falando de política sempre tem essa sensação amarga, porque como no Brasil o nível de cidadania, de esclarecimento sobre política é quase zero, as pessoas são manipuladas pela Rede Globo, pela mídia. As pessoas vão... porque a Rede Globo criou o efeito manada no Brasil. Todo mundo foi para a mesma direção. Então aconteceu o que aconteceu. É um golpe, exemplo do que já aconteceu outras vezes na história do país. A pessoa que não entende história não entende de política, porque a política é uma continuação da história. Então, dando sequência aqui. Ó, pintaram todos os bancos, como ficou bonito isso aqui. Isso aqui é a preservação, ó. Olha só, estátuas. Investimento público num logradouro público, né, que é esse Parque Dom Carlos em Caldas da Rainha. Aqui nós temos o José Malhoa, que é um pintor, uma celebridade aqui em Caldas da Rainha. Ele tem um museu dele, estátuas. Então aqui se investe realmente na cultura, na preservação histórica, que é um país milenar. Já o Brasil tem 500 anos, e uma população que não conhece a sua história. Então é preciso estudar a história, é preciso entender as forças políticas que estão por trás, nos bastidores, todo o petróleo que querem que o Brasil permaneça como colônia. O Brasil está saindo da situação de colônia, porque emancipou-se 30 milhões de pessoas da pobreza, da miséria, através de programas sociais no Brasil. As pessoas não sabem isso, mas as pesquisas de opinião têm apontado o Lula como o candidato preferido para ser novo presidente da República. Por quê? Porque beneficiou os mais pobres. E a elite não quer isso. A elite... Existe uma coisa que Karl Marx chamou de mais-valia. O trabalhador trabalha para ganhar, vamos dizer, 1.000 euros, mas ganha 600. Por quê? Porque alguém fica com a parte que deveria pertencer ao trabalhador. Isso chama-se mais-valia. Então, a elite brasileira, altamente egoísta, quer preservar a mais-valia e a pobreza no país. Theo Lima, canal Brazuca Fora da Matrix. Minha gente, vamos usar a cabeça. Parem de pensar com a cabeça dos outros. Vamos... Abram um livro, desligue a televisão. Então, essa paisagem aqui... Parque Dom Carlos de Caldas da Rainha. Feriado de Todos os Santos em Portugal. Repintaram todos esses bancos. Exemplo de preservação do patrimônio público. O Brasil poderia ter uma coisa assim tão bem cuidadinha? Poderia.
se não tivéssemos que pagar salários exorbitantes para o juiz Moro, por exemplo, que ganha R$117 mil. Isso é inconstitucional, porque existe uma lei, quer dizer, teórica, que diz que funcionário público não poderia ganhar mais que o presidente da República. Por exemplo, Dilma Rousseff ganhava em torno de R$20 mil. E, no entanto, temos os desembargadores, o próprio juiz Moro, que ganha acima de R$100 mil. Isso é inconstitucional, está contra a Constituição. Então isso é corrupção. Juiz Moro, que a mulher dele está envolvida em falcatruas na APAI de Curitiba, Associação de Excepcionais. E também vendia sentenças. Isso já está denunciado na Espanha por uma pessoa que é o Tacla Duran. Então, o juiz Moro não é nenhum santo, é um herói construído pela Rede Globo. Isso é um negócio absurdo, né? E os brasileiros acham que o Sérgio Moro é um herói. Herói de porra nenhuma.